gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana e hoje nós vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Josué. Hoje nós vamos ouvir os capítulos 19 a 21 e após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Josué, capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã, ao todo 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabasete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquenião. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Ada e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Asser. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Akzaf, Alamaleque, Amade e Missal. E tocava o Carmelo para o oeste e Sior-Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagom, e tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabul, pela esquerda. Hebron, Reobe, Amon e Caná até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Axibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naftali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zaananim, Adami-Nequebe, Jabneel, até Lacum,
e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnot Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Aser a oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Rakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Me-Jarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso, os filhos de Dan foram e atacaram Lesem, e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer, e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até comparecer diante da congregação. Josué, capítulo 21.
Cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que, nominalmente, foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna, com os seus arredores, Jatir, com os seus arredores, Estemoa, com os seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Aim, com os seus arredores, Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão, com os seus arredores, Gaba, com os seus arredores, Anatote, com os seus arredores, e Almon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gézer com os seus arredores, Kibzaim com os seus arredores e Bet-Horon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Euteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gate-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Também a tribo de Manassés deram Taanak com os seus arredores e Gate-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quisião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Aser deram Mizal, com os seus arredores,
Abdom com os seus arredores, Eulcate com os seus arredores e Reobe com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali deram, na Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores. Amote-dor, com os seus arredores, e Cartã, com os seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram, da tribo de Zebulon, Joquneão, com os seus arredores, Cartá, com os seus arredores, Dimna, com os seus arredores, e Naalau, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben, deram Bezer, com os seus arredores, Jaza, com os seus arredores, Quedemote, com os seus arredores, e Mefaate, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Maanaim, com os seus arredores, Esbom, com os seus arredores, e Jazer, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 19 a 21 do livro de Josué. Esses capítulos completam a distribuição das terras entre as tribos de Israel e nos mostram o cuidado de Deus em prover justiça e proteção para seu povo. Eles nos mostram a importância da herança que recebemos e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Josué capítulo 19 continua a distribuição das terras entre as tribos de Israel. Nesse capítulo vemos a porção dada às últimas tribos, incluindo Simeão, Zebulon, Issacar e outras. Ao final, até Josué recebe sua porção, como havia sido prometido. Esse capítulo nos ensina que Deus cumpre suas promessas de maneira completa. Cada tribo recebeu sua parte, e até Josué, o líder do povo, também recebeu o que lhe era devido. Da mesma forma, Deus tem uma herança preparada para cada um de nós, e Ele é fiel em nos dar tudo o que prometeu. Josué capítulo 20 fala sobre as cidades de refúgio, estabelecidas para proteger aqueles que, sem intenção, mataram outra pessoa. Nessas cidades, eles poderiam encontrar segurança até que um julgamento justo fosse feito. Isso nos ensina sobre o coração de Deus para com a justiça e a misericórdia.
Ele oferece refúgio para aqueles que necessitam, mostrando que mesmo em meio ao erro, há espaço para a redenção e a proteção. Aprendemos que Deus é justo e misericordioso, sempre provendo um caminho de restauração. Josué capítulo 21 conclui com a designação de cidades para os levitas, a tribo que servia ao Senhor. Apesar de não terem recebido uma porção de terra como as outras tribos, Deus não os deixou sem provisão, dando-lhes cidades em todas as regiões de Israel. O capítulo termina com a declaração de que todas as promessas de Deus foram cumpridas. Esse capítulo nos lembra que Deus é fiel em cumprir cada uma de suas promessas. Assim como ele proveu para os levitas e para todo o povo, ele continua a prover para nós, cuidando de cada detalhe de nossa vida. Refletindo sobre esses capítulos, vemos a fidelidade completa de Deus. Josué 19 nos ensina que Deus tem uma herança preparada para cada um de nós. Josué 20 nos lembra da justiça e misericórdia de Deus, sempre pronto a oferecer refúgio e proteção. E Josué 21 nos reafirma que Deus nunca falha em suas promessas. Ele é fiel em todas as suas palavras e cuida do seu povo em cada detalhe. Que possamos viver confiantes na fidelidade de Deus, sabendo que Ele cumpre tudo o que promete e que sua justiça é perfeita. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!